Som. Atenção, senhores vereadores, para verificação de presença. Senhor presidente, há número legal para abertura de nossos trabalhos. Havendo número legal, sob a graça e a proteção de Deus, agradecendo a presença do público francano aqui na sessão dessa quarta-feira, dou por aberto os trabalhos da 12ª sessão ordinária na parte do expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do material recebido. Indicações. Encaminhe-se as demais. Vereador Claudinei da Rocha. Limpeza em área pública na rua Maria Conceição Machado. Indicação: limpeza em área localizada na rua Antônio Pedro Ferreira. Indicações: vereador Radaeli. Indicação solicitando limpeza e manutenção de área pública na rua Benedito Merlino. Indicação solicitando melhorias de iluminação pública na UBS da São Sebastião. Indicação para acionar proprietário de terrenos na rua Curitiba com a Hélio Palermo. Indicação solicitando instalação de faixa de travessia de pedestre na Avenida Antônio Barbosa Filho com Ismael Alonso e Alonso em frente ao Galo Branco. Indicação para acionar a operação Tapa Buraco na Presidente Vargas com a Hélio Palermo. Indicação para acionar a operação Tapa Buraco na rua José Fernando Peixe, no Progresso. Indicação solicitando limpeza e manutenção do playground na Praça do Jardim Consolação. Indicações: vereador Braia, intimar proprietário de terreno na Avenida Primo Meneghetti, limpeza de terreno baldio na rua João Rodrigues Vasques. Indicações: vereador Cordeiro, colocação de tela na cobertura de pátio da escola José Mário Faleiro. Limpeza na parte da área pública localizada na rua Maria Rosa Zago. Recap na pista de caminhada na Praça Zumbi dos Palmares. Vereador Márcio do Flórida. Indicação: limpeza e desobstrução de calçada. A rua Joaquim Zuanazzi, no Jardim Líbano. Indicações: vereador Miguel Laercinho. Troca de lâmpadas na rua Félix Ballerini, sinalização de solo na rua José Garcia Gomes. Nirlei de Souza, viabilidade de limpeza e poda de grama na Praça Antônio Silva Lima. Indicação: viabilidade de estudos para melhorar a iluminação na Praça Antônio Silva Lima. Viabilidade de instalação de boca de lobo na Avenida Severino Tostes Meireles, em frente ao 2600. Possibilidade de construir uma praça na área pública existente à rua Antônio Loboski e Julita Martins, no Jardim Sumaré. Estudo para construir estacionamento em áreas verdes, localizado em toda a extensão da Alameda Vicente Leporassi. Viabilidade de liberação e estacionamento na rua Tomás Gonzague, em frente à FEAC. Solicita liberação de área azul na rua Marechal Deodoro e no Calçadão. Valéria Marçom, indicação para instalação de lombofaixa na Avenida Rio Amazonas. Relatório de viagem. Relatório de viagem do vereador Marco Antônio Garcia, presidente dessa casa, no dia 7 e 8 de abril. O relatório de viagem é do pastor Otávio, retificando. Pastor Otávio, dia 7 e 8 de abril, Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Secretaria de Defesa e Cidadania e Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Senhor presidente, solicitação
para uso da tribuna livre, Maria Aparecida Bernardes Tasso, que a senhora gostaria de falar sobre a realização de rodeios na cidade de Franca. Eu defiro para amanhã desse dia, haja visto que a dona Maria se encontra na casa. Solicitação de uso da tribuna livre do arquiteto Mauro Ferreira, para expor questões relativas à elaboração de projeto e fiscalização de obras da Prefeitura Municipal de Franca. Excelência, esse já foi deferido? Já foi, ele já foi chamado em 2 sessões para fazer uso da tribuna livre. Tá, se ele comparecer hoje, terá o direito. Na verdade foi lido e ele mesmo pediu na semana passada para transferir para hoje, né? Tem um ele tempo deve aí. chegar. Se ele chegar, com certeza terá esse direito de usar a tribuna. Projeto de lei número 43/2015, autoria da vereadora Valéria Marçom, dispõe sobre a disponibilidade do cidadão do cronograma físico-financeiro de obras públicas. Encaminhe-se às comissões competentes. Moções de pesar do vereador Marco Antônio Garcia. Moção de pesar para a família de Sebastiana Benedita Correia. Em tratando-se de moção de pesar, aprovado. Moção de pesar, de autoria da vereadora Valéria Marçom, à família do senhor Hamilton Faleiros. Em tratando-se de moção de pesar, aprovado. Moções de aplauso. Moção número 56/2015. Encaminhe-se à próxima sessão ordinária. De autoria do vereador Jepe Pereira, aos corretores de imóveis de Franca. Moção de autoria da vereadora Valéria Marçom, a ótica francana pelos 50 anos de seu aniversário. Encaminhe-se à próxima sessão ordinária. Moção vereadora Valéria Marçom, a José Alexandre Carmo Jorge, pela presidência da ACIF. Encaminhe-se à próxima sessão ordinária. Moção de aplauso, vereadora Valéria Marçom. Moção de aplauso e congratulações aos sindicatos, servidores públicos e funcionários de Franca pela postura ética e coerente durante o período de greve. Encaminhe-se à próxima sessão ordinária. Moção número 60/2015, vereadora Valéria Marçom. Moção de aplauso e congratulações aos corretores de imóveis de Franca e região. Encaminhe-se à próxima sessão ordinária. Matérias que dependem de votação, senhor presidente. Há número legal, excelência? Sim. Peço que faça a leitura da matéria. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca, do dia 14 de abril de 2015. Com a palavra, plenário. Os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Se não tiver, querer se manifestar, aprovado. Requerimento. Autoria do vereador Daniel Radaeli, solicitando informações sobre a atual política de adoção de áreas públicas por empresas privadas. Com a palavra, plenário. Os contrários se manifesta, aprovado. Requerimento número 140, autoria do vereador Daniel Radaeli, solicitando informações sobre os motivos que impedem o atendimento da indicação 1993/14. Com a palavra, plenário. Os contrários se manifesta, aprovado. Requerimento 141, autoria do vereador Daniel Radaeli, solicitando informações sobre os motivos que impedem o atendimento da indicação 1997. Com a palavra, plenário. Os contrários se manifesta, aprovado. Requerimento número 142, autoria do vereador Daniel Radaeli, solicitando informações sobre os motivos que impedem o atendimento da indicação 1998. Com a palavra, plenário. Os contrários se manifesta, aprovado. Vereador Nirley de Souza, requerimento. Quais os motivos que impedem o atendimento da indicação número 1637? Com a palavra, plenário. Com a palavra, vereador pastor Otávio Pinheiro. Senhor presidente, eu requeiro a discussão da matéria. A pedido do vereador pastor Otávio Pinheiro, a matéria será enviada à próxima sessão ordinária. Requerimento número 138. Quais os motivos que impedem a indicação número 1939?
Autoria, vereador Nirley de Souza. Com a palavra, plenário. Essa é a palavra, presidente. Requer a discussão da matéria. Matéria havia sido aprovada, excelência. Requerimento 143, requerimento que sejam informadas as razões pelas quais a indicação 309/15 ainda não foi atendida. Autoria, vereadora Valéria Marçom. Com a palavra, plenário, contrário, se manifesta aprovado. Senhor presidente, esgotado o expediente, temos... Excelência, quais são os dois pedidos que foram deferidos? Mauro Ferreira e Dona Maria Aparecida Bernardes. Tá, a Dona Maria Aparecida Bernardes, ela pediu o uso da tribuna. Peço ao vereador Claudinei da Rocha e vereador Bahia. Dona Maria Aparecida, que a senhora venha até a tribuna para fazer uso da palavra. Em seguida, terá uso da palavra o cidadão Mauro Ferreira. Dona Maria, se a senhora quiser sentar aqui, o vereador Bahia que conduz ela aqui na mesa, que ela fica com mais conforto sentada. Dona Maria Aparecida terá 10 minutos para fazer uso da palavra. Devo informar que essa sessão é transmitida ao vivo pelo canal 6 da NET e também pela internet. Está gravado em áudio e vídeo. Portanto, a senhora tem 10 minutos para fazer uso da palavra. Pode falar? Antes... Antes de iniciar, eu quero agradecer a atenção desta casa, dos vereadores e da plateia, e espero que eu consiga o que eu aqui estou a pleitear. Muito obrigada, e em nome de Jesus, vamos começar a defender os animais. Eu preparei uma matéria, não sei se eu vou conseguir ler, sobre o rodeio. Nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. Artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Recentemente, foi promulgada uma lei que proíbe animais no circo. Nenhum animal deve servir para, como eu já falei, para divertimento dos homens. Todo homem civilizado tem o dever de não causar e de impedir, pelos meios que dispuser, sofrimento aos animais. A luta pela proteção dos animais é tão justa porque eles nada podem reclamar e protestar. Não dotados pela natureza, eles não falam. A reação do animal nos rodeios, fustigado pelos peões, é de resignação e inconformismo, tanto que se debatem como podem e com todas as forças que dispuser, em movimentos e impulsos contrários à sua mansidão. Em geral, são usados animais mansos e velhos. Estes espetáculos não são aceitos pela melhor parcela
da sociedade não voltada ao primitivismo. São caça-níqueis, confunde e mutila os valores, deforma o sentimento dos espectadores e instala no espírito das crianças e adolescentes o sadismo e a insensibilidade. Eu vou parar um pouquinho, eu esqueci de avisar que estou aqui em nome do Conselho de Proteção dos Animais, que não foi consultado sobre a realização dessa festa. Então, vamos continuar. A Lei Complementar número 229, de 2013, que institui o Código de Defesa dos Animais do município de Franca, diz em seu artigo 1º, item 3º, prevenção visando o combate a maus-tratos e abusos de qualquer natureza. Em seu artigo 2º, utilizar métodos que causem sofrimento físico e mental aos animais. Eles são ofendidos na sua dignidade, porque o animal tem dignidade. Eles corcoveiam, pulam, não porque são bravos, mas por inconformismo. Reagem e debatem em movimentos e impulsos, como eu já falei, já expliquei, contra a sua mansidão. Continuando. Franca tem se situado como defensora dos animais. A população, a maioria da população, já conhece as suas responsabilidades e não aceita maus-tratos aos animais. Maus-tratos, fogos de artifício é maus-tratos, barulho intenso é maus-tratos, não é só material. É uma grande exploração da dor os rodeios. Os animais têm intenso martírio físico e mental. Além de chicotadas, fogos de artifício, barulho, iluminação forte, espetadas no pescoço, no globo ocular, muitas vezes a população nem percebe. O animal sofre tudo isso no rodeio. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, eu estou nervosa, a gente fica emocionada. Eu me emociono na defesa dos animais. Viu, dona Maria? Está dando para entender perfeitamente o que a senhora está falando. Pode continuar. Então, a Lei 6131 de 2004, que cria o Conselho Municipal de Proteção aos Animais, estabelece, dependendo do parecer prévio do Conselho, os alvarás e licenças de funcionamento de eventos que envolvam animais em geral, podendo ser embargados se não dada ciência prévia ao Conselho para sua execução. O Conselho não foi consultado sobre essa festa, que foi pega de surpresa. Por conseguinte, nós pedimos o embargo da festa, que continue o show musical, mas se os animais que voltem para o seu habitat. Eles não são animais bravios e não tem que divertir o homem, eles não vieram para isso. Eles já prestam muito serviço na nossa alimentação, no transporte, na medicina, nas pesquisas, e tem que ser respeitado. Para que colocar um animal pulando para o ser humano, que é muito inteligente, bater palma e achar graça? Isso não tem significado.
Isso não está de acordo com o desenvolvimento que nós estamos passando. Eu agradeço à Câmara dos Vereadores, essa casa, que sempre aceitou e atendeu e nos recebeu para defender os animais. E fiquei, quando eles aprovaram esse rodeio, que vai acontecer agora, eu estranhei, porque o Conselho não foi consultado. Então, nós do Conselho reclamamos e não aceitamos essa festa. Eu escrevi muita coisa aqui, mas eu já vou acabar, porque eu estou nervosa. E muito obrigada pela atenção e espero que o recado tenha sido dado. Ok, com certeza. A dona Maria Aparecida Bernardes, que é defensora dos animais, que eu acredito que a maioria da população também, né? Apesar de não fazer parte da UIPA, mas todos nós tenho certeza que não queremos que esses animais sejam para diversão do homem, apesar que eu acho difícil, dona Maria, porque a festa de Barretos, que é uma festa internacional, com certeza animais são judiados, né? Para poder satisfazer o prazer de pessoas que vão lá para assistir, infelizmente, mas esperamos que, quem sabe um dia, tenha uma lei maior na nossa Carta Magna que proíbe esse tipo de entretenimento. Mas eu agradeço pela presença da senhora aqui. Se algum vereador e a vereadora tiver algum questionamento, fique-se à vontade. Pode falar, dona Maria. Quanto à festa de Barretos, quando ela foi iniciada, eu era professora em Barretos. E agora eu vou exibir. Eu fui homenageada em Barretos como professora há 50 anos. E lá a população, meus amigos, hoje de 70 anos, 60, disseram que Barretos não aceita, a melhor parcela da sociedade não aceita rodeio. E já está decaindo. Eu estou falando isso e eles que me disseram na festa. E a festa não está tão importante assim. Eles não gostam, Barretos não gosta a maioria da parcela de Barretos. Eles disseram isso para mim. Então, não é porque Barretos tem, que Franca, que é uma cidade culta e limpa, que nós amamos muito, para que judiar de animal? Não precisa disso. Não, os adeptos ao rodeio acham que não judia, mas é só caça-níquel. Mas isso não dá futuro para ninguém. Não dá, é a minha opinião. Muito obrigada. Nós agradecemos a presença da senhora, dona Maria. Todas as vezes que se fizer necessário, terá esse espaço para expor seu pensamento a respeito dos animais ou qualquer outra matéria que se achar necessária. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Valéria Marçom. Só um minutinho, dona Maria, que a Valéria quer falar com a senhora. A Valéria, vereadora Valéria. Senhor presidente, público aqui presente, caros colegas, servidores que estão aqui prestigiando mais uma vez nossa sessão, muito obrigada. Dona Maria, eu estou com a senhora. Nós já tivemos, na administração anterior, uma solicitação para a realização de rodeio e nós impedimos que isso acontecesse. Rodeio, não a festa, através da lei federal que impede a realização de rodeios. Nós temos que entender que rodeio acaba prejudicando e machucando os animais. Então, nós fomos contra a realização de rodeios, não que nós sejamos contra a realização de festas populares, mas o rodeio em si, onde prejudica o animal, onde machuca o animal,
eu acho que ele não pode ser aceito. Então, eu gostaria de me solidarizar com a senhora, explicar o porquê aos nossos servidores municipais que aqui estão, e estou junto com a senhora. Vamos nessa luta para a gente ver se nós conseguimos mostrar para a população que nós temos coisas mais importantes do que prejudicar animal. Muito obrigada. Muito obrigado, dona Aparecida. Com a palavra, vereador Márcio do Flórida. Dona Maria Aparecida, sou eu aqui, Dona Maria. Márcio do Flórida, Dona Maria. Dona Maria, parabenizar a senhora, porque é muito comovente e uma lição de vida para nós ver a senhora aqui hoje falando-se, dizendo-se também emocionada ao falar e emocionada na defesa dos animais. Nós convivemos no dia a dia com vários tipos de maltrato dos animais, seja ele um cachorro, um gato, um animal de transporte, e alguns nós podemos evitar, que é esse maltrato que acontece nos rodeios. Na verdade, eu até me surpreendi quando ouvi pela primeira vez que haveria o rodeio na cidade de Franca, né? Porque eu entendi até que estava proibido aqui o rodeio, mas a nossa lei municipal foi revogada, mas a lei federal pode muito bem ser cumprida, né? E eu vi hoje uma notícia lá de Ribeirão Preto, que lá foi proibido através de uma liminar, o rodeio. Não sei se o conselho ou se alguma associação vai também entrar com alguma medida pedindo uma liminar à justiça, impedindo o rodeio. Que aconteça o show, que aconteçam as festas, a alegria, sem maltratar o animal, quando a senhora bem falou. Tá? Muito parabéns à senhora e obrigado pelo exemplo que a senhora nos dá hoje aqui. Com a palavra, vereador Donizete da Farmácia. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a dona Aparecida, né? Dona Aparecida, que eu tive o privilégio, viu, dona Aparecida? Eu tive o privilégio de ter ela como professora, né? A professora de um carinho especial, a professora que a gente jamais vai esquecer, né? E eu acompanho, dona Aparecida, a luta da senhora no dia a dia, né? Quantas vezes eu liguei para a senhora, um cachorro doente, a senhora cuidava, dava aquela atenção, e a gente não esquece. Então eu gostaria de me colocar à disposição da senhora, poder ajudar em respeito a quem a senhora representou a nossa cidade todos esses anos. Obrigado, dona Aparecida. Ok, dona Maria, muito obrigado pela presença da senhora aqui e tenha um bom dia. Peço ao vereador Claudinei da Rocha que acompanhe a dona Maria até o auditório. E agora eu convido para fazer uso da palavra o arquiteto Mauro Ferreira. Senhor Mauro Ferreira, pode... O vereador Cordeiro, que acompanha o arquiteto Mauro até a tribuna. A atenção técnica, para que o som saia mais limpo e nítido. Senhor Mauro Ferreira, eu devo informar que Mauro Ferreira, ex-secretário de Planejamento da Prefeitura de Franca, é arquiteto, que essa sessão está sendo transmitida pelo canal 6 da NET, também como pela internet, é gravado em áudio e vídeo, e Vossa Senhoria tem 10 minutos para usar da palavra, e as suas palavras serão de sua inteira responsabilidade. Tem a palavra o senhor Mauro Ferreira por 10 minutos. Gostaria de pedir a atenção dos manifestantes e servidores municipais. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores,
senhoras e senhores aqui presentes. Eu tive a honra de servir a minha cidade como arquiteto e urbanista em 2 oportunidades. A primeira como responsável pelos projetos da prefeitura entre 77 e 82, e uma segunda vez como secretário municipal de planejamento entre 97 e 2000. Nas 2 oportunidades, eu estive à frente da implantação do plano diretor e da elaboração de diversos projetos urbanísticos e edificações importantes para o desenvolvimento da cidade. Por isso, como cidadão e atualmente como professor do mestrado em políticas públicas da Unesp, eu venho assistindo os problemas enfrentados pela administração em relação à fiscalização de obras públicas. E, em virtude disso, que essas dificuldades foram assumidas publicamente pelo próprio secretário, aqui mesmo nessa casa, pelo arquiteto Nicola Rossano, e eu queria apresentar pelo menos 3 sugestões aqui a esta Casa de Leis para melhorar essa aplicação dos recursos públicos em obras da prefeitura. A primeira questão é um entrave estrutural. A cidade de Franca vem crescendo acima da média do país nos últimos 30 anos. E a manutenção da cidade vai se tornando cada vez mais complexa. Isso teria que ser acompanhado por um forte crescimento do número de profissionais de engenharia e arquitetura da prefeitura. Porque, na prática, são arquitetos e engenheiros civis que respondem pela maior parte das atribuições que são exclusivas da municipalidade, em relação à infraestrutura física da cidade. Para viver na cidade, nós precisamos de uma infraestrutura de saneamento, de água, de pavimentação, de edificações, de escolas, de postos de saúde, e são todas obras físicas que dependem da atuação desses técnicos. E eu lembro também que essas obras, elas têm que ter uma alta qualidade, têm que ter durabilidade e flexibilidade, porque elas vão durar muito mais do que a média das edificações privadas, porque as instituições são duradouras. Só para ilustrar, nós temos um prédio como o do museu, por exemplo, que tem quase 120 anos que ela foi construída e está em uso até hoje, né? Então tem muitas construções centenárias, com 60, 70, até 80 anos, que continuam em uso. E, portanto, essas obras têm que ter uma qualidade que permita durar esse tempo todo. E se isso não acontecer, o que a prefeitura acaba tendo que gastar mais para manter esses edifícios em funcionamento? Então, infelizmente, isso não vem acontecendo de uma forma adequada. Em 1995, quando foi aprovada a Lei Complementar número 1, que definiu a estrutura de pessoal da prefeitura, o número de vagas previstas era de 5 engenheiros e 3 arquitetos urbanistas. Já então eram insuficientes para exercer tantas funções assim. Hoje, 20 anos depois, são 18 vagas, 7 arquitetos e 11 engenheiros. Mas apenas 14 dessas vagas estão ocupadas, segundo o RH da prefeitura. Isso significa que nós temos atuando um profissional do ambiente construído para cada 25 mil habitantes da cidade. É muito baixo, esse índice é muito baixo. E é por isso, em parte, que a administração municipal acaba lançando mão de convocar profissionais de fora do quadro para cargos comissionados, quando o ideal seria ampliar o número de engenheiros e arquitetos de carreira e manter ocupadas todas as vagas disponíveis, como uma carreira de Estado. Isso reduziria a nomeação política para um cargo que é eminentemente técnico. O salário inicial de um engenheiro ou arquiteto urbanista da prefeitura hoje é de R$ 3.453 por 40 horas semanais. Isso significa que ele vai ter muito pouco tempo para fazer uma atividade fora do tempo que ele serve à prefeitura. Esse salário está abaixo do salário mínimo profissional previsto na legislação federal, que hoje giraria em torno de R$ 6.700. Essa remuneração também está defasada em relação ao mercado de trabalho, que em média o salário inicial é de R$ 5.000 no mercado.
O que acontece com isso? Isso leva a maioria dos aprovados nos concursos a ficarem por pouco tempo na função. E isso descontinua o trabalho e a capacitação funcional. Quer dizer, o profissional que aprende a trabalhar com aprovação de loteamentos ou com fiscalização de obras, de repente ele tem uma oferta da iniciativa privada, sai e a prefeitura tem que chamar outro e começar tudo outra vez. Isso daí faz com que a prefeitura perca uma memória técnica, né, e aumenta o prazo de elaboração de projetos e de aprovação dos projetos. Isso prejudica o ambiente de negócios do setor imobiliário, ao desencadear prazos muito longos, né, para aprovar desde um simples projeto residencial Gostaria de pedir atenção, em respeito ao cidadão que está usando a tribuna, que a manifestação, ela é permitida a manifestação, mas o arquiteto Mauro Ferreira está usando da tribuna, eu acredito que é de interesse de toda a população. Muito obrigado. O som está com problema, inclusive a técnica está vendo o que consegue para melhorar esse som. Foi feito já, está sendo feita a licitação para um novo equipamento de som. Infelizmente, o que nós temos no momento é esse. Eu gostaria de contar com a compreensão de todos. Muito obrigado. Tem a palavra Mauro Ferreira. Então, esse fato prejudica o ambiente de negócio do setor imobiliário, porque começa a demorar demais para aprovar os projetos e, portanto, a demorar para aquecer o mercado da construção civil, que gera emprego, gera renda e os próprios impostos da prefeitura. Então, ocupar todas as vagas e ampliar o número de profissionais com patamar compatível com a dimensão da cidade é muito importante, e isso não vai afetar a lei de responsabilidade fiscal. Esse valor é irrisório diante do total que a prefeitura gasta com obras eventualmente mal projetadas, mal feitas, né? Isso haveria evidente interesse público em melhorar a qualidade dessas obras. Então esse é o primeiro ponto, a questão do número de profissionais, da remuneração e da manutenção dos melhores profissionais no quadro da prefeitura. O segundo, eu considero uma decisão equivocada da atual administração, que tem reflexos nas licitações de obras, que é licitar apenas com o projeto básico. É evidente que a lei de licitações permite isso. No entanto, para reduzir os gastos públicos e melhorar a qualidade das obras, é importante licitar com o projeto executivo. O projeto executivo, ele vai melhorar a qualidade e vai reduzir boa parte dos atuais aditamentos contratuais de prazo e de custos que decorre dessa prática. Quando você tem um projeto básico que não está suficientemente detalhado, isso leva a empreiteira a solicitar reajustes, na maior parte das vezes com razão, né? Mas isso evitaria problemas de obras que se arrastam por muito tempo, né? Eu lembro, por exemplo, que a Secretaria de Educação, a obra já tem quase 2 anos que se iniciou e não termina, não é inaugurada, né? E quem sofre com isso é a população que precisa do serviço dentro daquele prédio. Aquele prédio precisa ficar pronto o mais rápido possível, dentro do prazo tecnicamente viável, né? Eu quero lembrar que o próprio governo do Estado de São Paulo baixou um decreto em 2010, o decreto 56565, de dezembro de 2010, que exige uma série de elementos técnicos para aprovar e contratar o projeto técnico de engenharia e arquitetura. Por que isso? Porque não pode ser apenas por menor preço, né? No limite, a gente pode ter uma situação tão esdrúxula, por exemplo, que numa hipotética disputa entre o meu escritório
e o escritório do Jaime Lerner, que é um arquiteto de renome internacional, eu ganharia porque eu poderia oferecer menor preço. Não faz sentido. Dependendo do tipo de obra, você tem que contratar o melhor, e não aquele que é mais barato, né? Então, para projetos, eu sugiro também a licitação pela melhor técnica. E essa definição de regras claras quanto ao conteúdo do projeto técnico executivo daria maior clareza ao que vai ser construído, geraria planilhas orçamentárias realistas e que iriam facilitar a fiscalização e dificultar os pedidos de aditamento de prazo e de custo sem motivo concreto pelas empreiteiras. Isso poderia ser regulamentado por um decreto do Executivo ou através de um projeto de lei nessa casa. E o terceiro aspecto que eu considero importante é a questão da participação da sociedade e das entidades profissionais nos projetos de obras públicas. É preciso dar mais transparência aos planos e projetos de obras da Prefeitura, divulgando-se previamente as soluções de arquitetura, os sistemas construtivos, pois eventuais debates e críticas sobre essas obras dariam maior confiança à equipe da Prefeitura que vai construir aquilo, né? E também aos cidadãos quanto à qualidade daquilo que vai ser construído. Por isso, a realização de concursos públicos para projetos de maior envergadura é fundamental para discutir melhores projetos para a cidade. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de sugerir aos senhores vereadores, ao vereador Vergara, que é líder do prefeito, ao presidente da Comissão Permanente de Obras, Serviços e Atividades, o senhor Zezinho Cabeleireiro, né, que coloquem na agenda dessa Câmara uma discussão sobre esses aspectos, porque isso vai melhorar a qualidade das obras públicas, vai facilitar a fiscalização e a melhor aplicação dos recursos, senão a gente vai continuar assistindo, realizar obras e projetos sem aquela qualidade que nós todos esperamos como munícipes. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro Ferreira. Só um minutinho que o Márcio quer fazer alguma pergunta para Vossa Senhoria. Não é bem pergunta, Mauro, mas uma consideração, né? Que a sua proposta realmente é interessante, nós devemos considerar, senhor presidente, e pedir ao Zezinho Cabeleireiro, que é o presidente da comissão, junto com a vereadora Valéria também, que é do setor, que façamos uma audiência pública para aprofundar esse tema, porque aqui o tempo é pequeno, né? O difícil até de ouvir aqui hoje, porque o servidor está aqui lutando justamente pelos seus direitos, né? E às vezes... Mas fica claro, Mauro, que o menor preço, às vezes, é o mais caro. Isso está comprovado agora nas obras que sofreram vários aditamentos, nas obras que estão já no Ministério Público, várias pessoas como réus, obras caras e obras, inclusive, com serviço não efetuado e recebido, né? A questão dos profissionais tem que ser considerada. A questão da fiscalização tem que ser primado pela administração, porque o dinheiro público é um dinheiro da população e ele tem que ser, a todo momento, preservado e ser bem gasto. Então, vamos continuar com esse debate em várias áreas, né? Nós, por exemplo, na área de fiscalização, Mauro, hoje nós sabemos que há uma enorme sonegação na cidade, em especial aos profissionais liberais também, né? Nós sabemos disso e não há uma fiscalização efetiva da Prefeitura. Melhorando a fiscalização, melhora a arrecadação, melhorando a arrecadação, melhora também a capacidade do município atender aos pleitos dos servidores. Muito obrigado, Mauro. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Valéria Marçom. Meu colega Mauro Ferreira, prazer ter você aqui. Agora, numa outra condição, eu como vereadora, né, estivemos na mesma posição e eu acredito que a administração pública, o executivo,
nunca se contratou, nunca chamou tantos profissionais da nossa área, como arquitetos e engenheiros, quando nós estivemos frente à Secretaria de Planejamento. Nós aumentamos substancialmente o quadro de funcionários de carreira, tanto para arquitetos quanto para engenheiros. Isso precisava continuar realmente. Então, eu apoio a sua ideia. Eu acredito que tem que ter um grupo de profissionais que sempre, esse grupo não pode ser modificado, vamos falar assim, ele tem que estar sempre junto, sempre coeso, para que possa dar a continuidade nas obras, na administração, independente da direção do prefeito que vai estar ali ou não. Essas coisas não podem ser consideradas e ser levadas politicamente, elas têm que ser levadas tecnicamente. Quanto à questão da contratação de projetos, eu também sou a favor da melhor técnica. Tivemos problemas quando estava secretária de Planejamento, quando nós contratamos alguns projetos e a lei realmente, ela exige que seja menor preço. E na época, o jurídico da prefeitura disse que nós não poderíamos trazer pela melhor técnica, e tivemos problemas com uma empresa de Passos, e essa empresa, inclusive, ela foi penalizada na época. Então, eu acredito que nós temos que melhorar a nossa legislação. Até me proponho a fazer isso pela Comissão de Obras, para que a gente possa realmente dar essa condição ao Executivo, para que ele possa ter mais subsídios e respaldo para fazer contratação de terceirização de projetos. E quanto ao projeto de lei da parte de fiscalização, hoje, Mauro, eu apresento aqui um projeto de lei que já foi lido agora no expediente do dia, para que deixe no portal da transparência, na lei de transparência, todas as obras que estão em andamento, seu cronograma físico e financeiro e os aditivos que se houverem, para que a população, toda a população, possa acompanhar isso. Então, é um projeto que eu acho importantíssimo, inclusive foi até sugerido aqui na vinda do Nicola, que é o atual secretário de Planejamento, e foi apoiado por ele, que até para quem está dirigindo uma secretaria, isso ajuda, porque a própria população serve de fiscal e serve de alerta para eventuais problemas que possam vir a ocorrer. Então, eu estou aqui parabenizando a sua iniciativa, podemos fazer esse trabalho juntos. Eu acho que, aproveitando a sua ideia, se você já tiver alguma coisa formalizado, para que a gente possa colocar isso em prática. Isso vai dar subsídios ao Executivo para que consiga fazer uma gestão melhor, né? Tecnicamente. Politicamente, nós temos um outro lado que eles têm que despertar isso. E nós temos que estudar isso tecnicamente. Muito obrigada pelas suas colocações. Eu acho que isso cresce muito o Legislativo, e o Legislativo tem que atuar mesmo nessas situações. Muito obrigada. Ok, Mauro, agradeço a presença nessa casa. Com certeza, se tiver mais algum assunto que queira trazer para a população, estará a tribuna à sua disposição. Quem que é o primeiro inscrito, Excelência? Vereador Pastor Otávio Pinheiro. Com a palavra, vereador Pastor Otávio Pinheiro, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, servidores, que mais uma vez comparecem a essa casa. Senhor presidente,
Nós fizemos semana passada, eu, o vereador Bahia e o vereador Zezinho, estivemos em Brasília e acredito que tenha sido uma das viagens mais produtivas que nós tivemos, embora muito cansativa, né? Daqui em Brasília não é fácil, mas eu quero enaltecer aqui alguns pontos da nossa viagem a Brasília, no sentido de mostrar a importância que essa casa tem em estar indo à capital, no sentido de fazer reivindicações ali junto aos ministérios e também junto às diversas secretarias. Nós estivemos primeiramente no gabinete do deputado Paulo Freire e fomos muito bem recebidos por ele e também pela sua equipe. E uma coisa que ficou muito clara na nossa visita, na reunião que tivemos ali com o deputado Paulo Freire, é que hoje grande parte das reivindicações levadas pelos municípios deverá ser atendido exclusivamente através das emendas dos parlamentares, através do orçamento impositivo. Junto aos ministérios, a gente fez algumas reivindicações, inclusive não apenas para o deputado Paulo Freire, mas o deputado Arnaldo Faria de Sá e o deputado Nelson Marcheselli. Nós fizemos reivindicações pedindo recurso para a Santa Casa, para o Hospital Allan Kardec e também para a Caminhar. E o que eles colocaram para a gente é que o caminho mais fácil para essas instituições conseguirem os recursos que estão reivindicando é justamente as emendas, né? Hoje, cada deputado tem lá à sua disposição na ordem de 10 milhões de reais para ser destinado aos municípios. Então, eu entendo que hoje, mais do que nunca, nós devemos estar levando nossos pleitos junto aos nossos deputados federais para que essas emendas possam ser elaboradas e as instituições que prestam serviços na nossa cidade, como a PAI, o Allan Kardec, a Caminhar, a própria Santa Casa, tenha atendido aí as suas reivindicações. Nós estivemos no Palácio da Justiça, onde a princípio era para sermos atendidos pela doutora Juliana, que inclusive é francana, né? A Juliana, que é francana, hoje preside a Fundação Procon, mas ela estava num atendimento, num outro local, fora do Ministério, e aí ela solicitou ao chefe de gabinete que nos atendesse, no sentido de encaminhar a região de São Paulo o nosso pleito de estarmos trazendo uma unidade da Fundação Procon para o município de Franca. E no que a Fundação Procon poderá estar nos ajudando? O Procon municipal, ele tem uma limitação de atuação dentro das necessidades dos munícipes. No entanto, a Fundação Procon, ela vai mais além, ela tem condição de fazer uma atuação que o Procon municipal não consegue fazer. Então, caso a gente consiga trazer a Fundação Procon para Franca, que Ribeirão Preto tem, né? Nós estamos pleiteando, aliás, diz que Franca ou Barretos poderá receber a Fundação Procon. Então, nós já estivemos na Secretaria de Justiça em São Paulo, porque a Fundação Procon no Estado, ela é ligada à Secretaria da Justiça. Já conversamos, inclusive, com o deputado Campos Machado, que hoje detém a Secretaria da Justiça, para que Franca seja contemplada, né? Se vai escolher entre Franca e Barretos, então que venha para Franca, né? Uma vez que a cidade é maior e poderá atender não apenas a cidade de Franca, mas toda a região. Então nós já fizemos ações junto ao Estado, através da Secretaria,
e agora também fizemos essa ação junto à Fundação Procon em Brasília, para que o município seja contemplado. Uma outra coisa que me deixou muito contente, hoje o Ministério da Cidade está liberando recurso, inclusive Uberaba foi contemplado, com aquele novo sistema de transporte denominado BRT. Esse BRT, as iniciais aí de uma sigla em inglês, e nós, os 3 vereadores, eu, vereador Zezinho, vereador Bahia, nós estaremos fazendo um requerimento junto ao prefeito para que Franca seja contemplada com o BRT. É um transporte rápido, eficiente, tem condições, inclusive, de ter um custo menor, e ele é feito por região. Região sul, região norte, região leste, oeste, levando a população para o centro da cidade, aonde faz a interligação com os demais bairros. Então, é um sistema de transporte muito eficiente, que com certeza é interessante para o município. No Ministério do Combate à Fome, nós estamos mais uma vez reivindicando a implantação do restaurante popular, que é diferente do Bom Prato. O Bom Prato é do governo do estado, exige-se que coloque o Bom Prato no centro da cidade para atender a população como um todo, e o restaurante popular, ele é diferenciado, ele é voltado para o trabalhador, né? Então nós estamos reivindicando que nós levemos uma unidade do restaurante popular para o distrito industrial. Agora, depende muito, vereador Cordeiro, Donizete da Farmácia, da vontade do executivo, né? O Ministério, ele subsidia a implantação, a construção, a montagem desse restaurante popular, mas aí depois a manutenção fica a cargo do município. Então, se não houver a vontade política, né, por parte do senhor prefeito, isso não se consolida, porque o Ministério faz a implantação e a construção do restaurante popular, mas a manutenção diária vai caber ao município, né? Então, é importante a gente estar conversando com o prefeito para ver até que ponto tem aí esse interesse em estar contribuindo para que a gente tenha, além do Bom Prato, que deverá ser inaugurado nos próximos dias, nós tenhamos também o restaurante popular, né, que é voltado, como tenho dito, para o setor industrial da cidade. Senhor presidente, nós tivemos no Palácio, lá da presidente Dilma, e fomos muito bem recepcionados pelo secretário, hoje secretário, o ex-prefeito Gilmar Dominici. Gilmar, como sempre, muito receptivo, nos recebeu muito bem, e passou a nós uma série de reivindicações ou de possibilidade que nós podemos estar trazendo para o município de Franca. A gente questionou a situação hoje que se encontra Brasília, essa questão da Petrobras, né, na questão das prisões que aconteceram, e achei interessante porque o Gilmar colocou que hoje existem muitos interesses políticos, né, por trás disso tudo, e a preocupação dele, a preocupação do governo, até que ponto isso vai continuar acontecendo ali no governo federal. A gente sabe que cada vez mais, né, vem acontecendo aí as apurações, né, terminando com prisões e mais prisões em função de corrupção, em função de desvio, mas é importante que a gente acompanhe tudo isso de perto para que a gente possa também ficar ciente daquilo que está acontecendo ali.
nós fizemos vários encaminhamentos e a gente espera que nos próximos dias a gente tenha aí um retorno positivo das reivindicações que nós fizemos junto a Brasília, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Márcio do Flórida. Com a palavra, vereador Márcio do Flórida, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores aqui presentes. Antes, algumas considerações também sobre as palavras do pastor Otávio. E fica evidente e claro que hoje, a nível federal, Donizete, nós precisamos sim de parcerias com os deputados federais. Porque quando o pastor fala que cada deputado federal tem 10 milhões para ofertar emenda, nós temos que considerar primeiro que ele tem uma base eleitoral. E é óbvio, é claro, que a base eleitoral dele é que vai consumir grande parte desses 10 milhões. E hoje nós não temos nenhum representante de Franca no governo federal. Então, infelizmente não temos representantes, mas temos que buscar aqueles deputados que tiveram votos nas cidades, e muitos tiveram votos na cidade, Donizete, e foram eleitos. Eu tenho feito isso, pastor, desde o início do meu mandato, tanto que nós conseguimos do Vanderlei Sirac que ele apresentasse 1 milhão de emenda em 2014, para serem utilizados no aperfeiçoamento em cursos do trabalhador de Franca. Mas tudo, é como Vossa Excelência disse, depende da boa vontade do prefeito, porque o dinheiro não vem diretamente. Foi o sindicato, na época, patronal, que pediu esse recurso para oferecer esses cursos através do Instituto do Calçado. Mas o dinheiro vem para a prefeitura. É a prefeitura que vai repassar na medida que ela achar conveniente. Tivemos, por exemplo, também, deputado Paulo Teixeira mandou equipamentos para o Conselho Tutelar, atendendo um pedido nosso. Mandou carro, computador, mesas, bebedouro, equipou completamente um Conselho Tutelar. E que, na verdade, nós sabemos que agora esse material vai poder ser utilizado no segundo Conselho Tutelar, que vai ser inaugurado agora. O deputado mandou também, pastor, R$200 mil para a prefeitura escolher a forma que ela quer ser utilizada nas UBSs. E isso a gente acaba perdendo o controle, porque isso entra no orçamento da prefeitura e nós não sabemos exatamente no que foi usado aqueles R$200 mil. Mas conseguimos. O meu trabalho foi lá buscar e conseguir. E vamos continuar com esse trabalho. Agora, alguns programas e algumas iniciativas não dependem de emenda de deputado. Alguns programas são feitos diretamente da prefeitura com o governo federal. Por exemplo, as 14 creches que estão sendo construídas na cidade, e há muito tempo, e não se termina, a maioria delas vem capengando, vem vindo a passos de tartaruga, com certeza para inaugurar no ano que vem, mas são recursos, e aí não precisa de emenda. Aí veio diretamente do governo federal, dos recursos do PAC, diretamente para o município. Mas fica evidente, é óbvio, é importante de termos e buscarmos aqueles deputados que tiveram votos aqui. Tiririca teve voto aqui, então temos que buscar emenda. Luiz Erundina teve voto aqui. Tem muitos pastores, inclusive, Vossa Excelência foi candidato, mas muitos pastores tiveram votos aqui na cidade. E creio que eles não receberam votos para vir aqui fazer alguma pregação como pastor. Eles receberam votos como deputados, e como deputados têm sim que serem cobrados por aqueles que votaram neles e por nós também que estamos aqui na Câmara Municipal. Então toda viagem é produtiva nesse sentido, para cobrar dos deputados. Mas eu não poderia também
deixar passar aqui sem falar alguma coisa sobre a luta dos servidores, que já está aí numa greve, que já está se prolongando mais do que o esperado. A população sofre com isso, o servidor sofre mais ainda com isso e fica angustiado, esperando uma resposta do prefeito. E nós, aqui da Câmara Municipal, temos que ter, doutor Radaeli, uma postura de cobrança, mas nós cobramos, pelo menos nós três fazemos as cobranças, Vossa Excelência, Radaeli, a Valéria e eu, cobrando uma posição do prefeito, apresentamos requerimento, usamos a tribuna, mas o prefeito se faz de surdo e mudo e não dá uma resposta. Eu entendo que nós, essa casa, deveria ter uma postura a partir de então, e fica aqui até uma proposta, doutor Radaeli, para que não votemos mais projetos da prefeitura, exceto algum que é de entidade, que é alguma coisa que se não votarmos, o prejudicado não vai ser o prefeito, vai ser a creche, vai ser a PAI, esses não tem como não votar. Mas tirando isso, doutor Radaeli, vereadora Valéria, que não votássemos mais nenhum projeto do prefeito, enquanto não se resolvesse a situação do servidor. E a Câmara tem... E a Câmara tem esse poder. É hora do Legislativo mostrar de que lado ele está. E o nosso lado é o lado do servidor e vai ser preservado. Para concluir, nós vimos na semana passada, na contestação da Prefeitura, no dissídio, no processo de dissídio do TRT, a Prefeitura acusar os servidores, a vereadora Valéria inclusive usou a tribuna para falar sobre isso, acusar os servidores de estarem danificando o patrimônio público, de estarem pichando o patrimônio público. Isso logo ficou claro que era uma estratégia de desmoralizar, de atacar o movimento, que é um movimento legítimo e um movimento pacífico. O doutor Denilson, na sua defesa, eu quero fazer só uma leitura de um trechinho que ele usou, que a Prefeitura alegou a abusividade e imputou aos servidores essa culpa. A abusividade, ao contrário do alegado, é de iniciativa da própria Prefeitura, que impede os servidores manifestantes de adentrarem no passo da Prefeitura para utilizar dos espaços públicos, de direito de todos os cidadãos, tais como banheiros, bebedouros de água. Essa violação não fere só ao direito de greve dos trabalhadores, mas também à liberdade de locomoção. A falsidade das alegações da pichação pode ser ainda comprovada por meio de boletim de ocorrência, que apurou os fatos ocorridos em 7/4/15, em uma manifestação ocorrida no Paço da Prefeitura. Nesse documento, há a seguinte manifestação: por solicitação, isso é a polícia falando, deslocamos até a Prefeitura Municipal, por onde estariam ocorrendo manifestações por parte dos servidores. Pelo local de contato, as partes qualificadas nesse ato relataram suas versões. Até o momento em que a polícia permaneceu no local, não foi constatado qualquer tipo de agressão, de depredação ou qualquer ato de vandalismo. Isso, a própria Prefeitura, a própria Polícia Militar consta no boletim. Quanto às fotos de pichações apresentadas pela Prefeitura, essa deve ser de pronto impugnadas, haja vista se tratar de uma imagem qualquer de uma parede que poderia ser pichada por quaisquer pessoa. Inclusive no boletim de ocorrência em que foi relatado esse vandalismo, o policial Júlio César Rocha Tiradentes assim se manifestou. Comparece nesse distrito policial a Guarda Civil ou Guarda Civil Municipal, comunicando que na madrugada de hoje, 14/4, indivíduos desconhecidos picharam o portão. Então não tem nada aqui que demonstrasse que fosse o servidor. Mas
para o juiz no Tribunal Regional do Trabalho, a prefeitura imputou ao servidor essa culpa. Tanto que o tribunal não considerou, o tribunal desconsiderou, tanto que na decisão, no acórdão, que julgou, diga-se de passagem, que disse que a greve é legal, ele nem considerou, doutor Radaeli, essas argumentações de pichação. Foi direto ao assunto. O único deferimento dele foi em relação a que se mantenha na saúde 30% trabalhando. Isso para os servidores está fácil, porque na verdade em muitos setores tinha até mais que 30%, então não houve alteração nenhuma. Muito obrigado. Vereadora Valéria Marçom. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Em questão de ordem, vereador Daniel Radaeli. Peço verificação de presença. Atenção técnica para verificação de presença. Senhor presidente, nobres colegas, meus caros servidores que estão aqui hoje, tudo bom, pessoal? Só um minutinho, Valéria. Há número legal, excelência? Há número legal para reabertura de nossos trabalhos. Bem, número legal, vereadora Valéria, mas são 10 minutos com a parte. Meus caros servidores, quem está aqui é porque tem interesse que vocês sejam conclamados, que vocês sejam bem recebidos. Então, nós que estamos aqui com vocês, respeitamos vocês e queremos que vocês vençam essa parada. Eu fiz até uma moção de aplauso para vocês, não é puxando o saco, não, eu não sou esse tipo de pessoa, mas é reconhecendo o nível que a greve está sendo proposta na nossa cidade. Nível ético, organizada, respeitosa, que não está acontecendo isso com o Poder Executivo, com vocês. A greve de vocês está uma greve organizada. Eu tive em todas as UBSs de Franca para saber se tinha as pessoas trabalhando ontem. E todas as UBSs tinha as pessoas, os 30% funcionando. Então, nós não temos razão para levantar falso testemunho. E a gente só pode acusar quando a gente tem prova. Então, é importante provar que foram os grevistas que picharam o paço municipal. É importante provar que são os grevistas que estão deixando de atender a população. Ou será que estão fechando as portas para não deixarem a população ser atendida? Então, é importante levantar isso para que vocês não sejam massacrados pela população. A população está junto com vocês. Tenho conversado com muitas pessoas da cidade, muitas pessoas estão realmente indignadas com a postura do Poder Executivo perante a greve. Gostaria também aqui de colocar a questão da violência na nossa cidade. O que tem acontecido na nossa cidade e tem mostrado nos jornais as pessoas se passando por outras. Ontem foi passado na televisão, ou anteontem, não me lembro, uma pessoa vestida de gari roubando um carro no estacionamento de um supermercado. Então, nós temos visto
que a nossa cidade tem aumentado a violência substancialmente. Os ataques a caixas eletrônicos, que isso está acontecendo no estado de São Paulo todo, principalmente, Franca, ontem, na madrugada de anteontem para ontem, foi submetida ao grupo GCN. É um negócio absurdo que a gente está vivendo. E a gente contesta e fala, é um absurdo o que está acontecendo, mas não fazemos nada e não temos uma reação. Nós temos que partir para solicitar de nós, autoridades, e das autoridades especificamente, uma maior proteção para a população. A população hoje está atrás das grades, atrás dos muros, e a bandidagem está aí, solta, fazendo o que eles querem, e amedrontando uma cidade inteira. Eu me solidarizo aqui com o grupo GCN, porque o que a gente não quer para a gente não quer para ninguém. Eu sempre fui dessa filosofia. Então, se eu não quero que as pessoas façam comigo, eu não quero que façam com outras pessoas também. Então, nós temos aqui uma obrigação, até como legisladores, de solidarizar com pessoas que estão sempre prontas para mostrar a verdade na nossa cidade. E a verdade está sendo dita. Então, eu venho aqui me solidarizar também com a família GCN, com o grupo, com os funcionários que, graças a Deus, não tiveram nenhum problema, poderiam ter sido atacados, sim, da forma que foi feita, que eu li nas redes sociais, e que nós precisamos ter essa compaixão com o grupo GCN. Poderia ser com qualquer outra instituição, com qualquer outra empresa, ou até com o município, ou até na nossa Câmara mesmo. Mas nós temos que aprender a nos solidarizar com a cidade. A cidade precisa de mais respeito das pessoas, respeito da população. Assim como, senhores servidores, vocês precisam de mais respeito do Executivo. Muito obrigada. Vereador Daniel Radaeli. Com a palavra, vereador Daniel Radaeli, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, nobres vereadores, servidores públicos municipais, obrigado pela presença novamente. Eu não podia deixar de iniciar a minha fala sobre a violência. Eu voltei de São Paulo de um curso que eu fiz de especialização, e nós temos um parâmetro do Estado, do país, de tudo que está acontecendo, e fizemos um laboratório. Cordeiro, em 2013 nós fomos em Indaiatuba ver o vídeo geomonitoramento. Ver quantos caixas eletrônicos foram estourados em Indaiatuba depois que colocaram o vídeo geomonitoramento. Nenhum. Madrugada passada, o GCN foi tomado de assalto e um caixa eletrônico teve uma explosão no caixa eletrônico. Desde 2013, senhoras e senhores, o georreferenciamento e monitoramento, para vocês terem uma ideia, ele fecha a entrada e saída da cidade com câmeras inteligentes. É um projeto do governo federal que você entra com o mínimo de verba possível e que garante a segurança do cidadão. Eu posso falar que eu sou especialista em segurança pública e me atento para essas questões. Mas não! Nós temos câmeras no terminal Ayrton Senna só para gravar. Eu não quero câmeras para gravar, eu quero câmeras para prevenir, para a polícia se interagir junto com outra polícia. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, para antecipar a ação do banditismo. E não para gravar, e quando nós vamos pedir as gravações, não existem essas gravações. Então, solicito novamente, gostaria que a Câmara atendesse. Solicitamos junto, fazemos um requerimento junto,
para que esse dinheiro do governo federal seja enviado e que nós possamos fazer um vídeo geomonitoramento para garantir a segurança de nossa cidade. Com a parte, vereador. Pois não. Eu estou indo para Brasília hoje, vereador. Um dos requerimentos meus junto a Brasília, ao Ministério da Justiça, é monitoramento da nossa cidade. Um dos quesitos, junto com a sua pessoa, que você também me acompanhou nessa luta. Muito obrigado. Obrigado. O policial, senhoras e senhores, é um cidadão comum que passa pelos mesmos problemas que todos passam e se sente sem armas, sem condições de defender o cidadão, de defender a sua comunidade. E está lá parado o projeto. Não adianta eu ter câmeras na cidade que só gravam. Eu quero câmeras para, em tempo real, nós prevermos o que o bandido está fazendo. Se vocês tiveram acesso ao vídeo gravado do banditismo, da ação delituosa no GCN, vocês vão ver que o banditismo agiu de forma tática. O posicionamento da arma, o assalto, que a gente não é assalto de roubo, o assalto é a tomada do prédio, foi feito de forma organizada. Então nós estamos trabalhando com crime organizado. Ou nós vamos tomar providências para que isso não aconteça, para minimizar o problema, ou o cidadão de bem, como disse a Valéria, está atrás das grades. Então esse é meu desabafo, o meu reclame como policial que vive segurança pública, porque a nossa população está abandonada. Nós precisamos de instrumentos para o trabalho. O policial está trabalhando dioturnamente sem instrumentos para o seu trabalho. Outra questão, pedir escusas por não ter vindo à sessão passada, porque por força da minha profissão eu tive que fazer um curso que eu estava deixando de fazer por 5 anos. E chegou ao ponto que eu tive que fazer esse curso. Mas, em 9 dias que eu fiquei fora de Franca, acompanhei tudo com os meus colegas, as notícias, as tramóias, as falsidades, e me mantive inteirado. Eu nasci na pequena Restinga, nasci nu, como todos, sem dinheiro, família pobre, mas o direito de pensar e tomar decisões, ninguém me tira, e não tentem me tirar. Esse direito é meu. Não adianta fazer ou tomar posições para me calar. Talvez eu me calo dentro de um caixão, e talvez dentro do caixão eu saia falando também. Quando me posiciono nessa tribuna, não é para fazer politicagem. Eu sei o que é a vida. Eu sei o que é lutar. Eu luto dia a dia, todos os dias. A cada dia é uma guerra, desde a minha infância. Se querem jogar, vamos jogar. Se querem guerrear, vamos guerrear. Podem tentar me tirar tudo, menos a liberdade de me expressar e me posicionar. E reafirmo aqui, senhoras e senhores, é um desabafo. Muitos não estão entendendo, mas é um desabafo. Reafirmo o meu posicionamento em apoio aos servidores públicos. E não seria diferente, porque se eu não me posicionasse através do justo, eu seria um covarde, e covarde eu não sou. Vamos à guerra. Como eu disse, eu luto todo dia, e não gosto de recados. Eu gosto de homem que olha nos olhos do outro homem e diz o que quer. Vou fazer aqui, senhor presidente, 2 requerimentos verbais. Espero que os colegas... foi um desabafo, desculpe pelo desabafo. Primeiro, o vídeo geomonitoramento para questão de segurança. Vamos fazer acontecer, porque nós moramos numa comunidade. E segundo, senhor presidente, novamente, vamos abrir um canal de negociação urgente.
Vamos colocar de forma ordeira e com justiça as cartas sobre a mesa. Para finalizar, nós não estamos pedindo o impossível, nós estamos pedindo só o justo. Muito obrigado. Vereador Nirley de Souza. Com a palavra, vereador Nirley de Souza, 10 minutos com a parte. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhores servidores e servidoras. Eu quero, nesse momento, dizer a todos e a todas que estamos aqui, nesse momento, solicitando ao prefeito que abra novamente as negociações, porque a situação da maneira que está não é bom para ninguém, não é bom para o servidor, não é bom para a prefeitura e também não é bom para a população. Entendemos toda essa situação de vocês, sabemos que é difícil, que vocês realmente precisam de um momento melhor e a gente espera que o prefeito venha resolver essa situação de vocês, porque da maneira que está, eu sei que o servidor começa a ficar contrariado, a ficar preocupado e a população fica também preocupada, porque nós entendemos que os atendimentos não podem ficar da maneira que está também e a gente sabe que vocês têm razão. Então a gente pede aqui ao prefeito que abra as negociações, que possa melhorar um pouco para vocês e que todos retornem aos trabalhos, se Deus quiser, satisfeito e mais feliz, que o ano que vem possa melhorar mais um pouco ainda e assim por diante. Então é isso que eu quero dizer a vocês e dizer que Deus vai caminhar, se Deus quiser, para um bom entendimento. Parabéns a todos. Senhor presidente, só tem o vereador Zezinho Cabeleireiro que tem inscrito aqui, mas eu acredito Senhor que... presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Valéria Marção. Verificação de presença, por favor. Atenção técnica para verificação de presença. Quanto já tem? Adernes, dá número legal. Senhor presidente, há número legal. Havemos número legal, está reaberto os trabalhos às 10 horas e 46 minutos. Dou por encerrada a parte do expediente, convocando os senhores vereadores para as 14 horas. A todos, bom dia.